Now I want to hear from some of you. I'd like to hear from Gal. I haven't heard from Gal for a long time. So Gal, how's your practice going? Everybody's got a cat, or many people seem to have cats all of a sudden. Agora eu quero ouvir da Gal. Gal, faz tempo que eu não escuto notícias suas. Me fale como é que foi a sua prática. Eu queria saber de vocês, né? Muitos de vocês têm gatos. Como é que está aí as suas relações com os gatos? Oi, gente, boa tarde. Anne, faz um tempinho. E a minha primeira pergunta, Anne, hoje seria muito em relação a essa questão do aluno e do professor, né? Tem muito tempo que eu quero escrever para você e falar como é que estou praticando, as coisas que surgem, as dúvidas, mas eu não consigo, né? Isso é um bloqueio. E a minha pergunta seria assim, quando isso... Claro que às vezes eu tenho uma dúvida e ouço o ensinamento ao seu, dos outros mestres, eu leio um livro e às vezes parece que responde. Mas tem me incomodado essa questão de não me comunicar com você, né? Com a minha professora Anisamba. E aí eu queria saber, assim, se isso é um obstáculo, como é que se trabalha essa questão? Primeiro é isso, Carlos. Depois tem outras perguntas. Tá certo. E esse gato não é meu, não. Esse gato, eu vim para casa de meu primo, ele viajou, mas ele já voltou. Aqui tem 2 gatos e 2 cachorros para cuidar. E nessa brincadeira eu peguei Covid, eu e ele. Deu positivo agora para Covid. Okay. Yes. Gal has many different questions, but the first one she's going to do it now, and now she's at her cousin's house, and there are 2 cats and dogs, and she has to feed them, and now she found out that she has COVID. She had the virus. She and the cat. Yes. She and the cat. Yes. And so what does that mean? You have to stay in isolation? What does that mean, Carla? Okay. She has to stay in isolation? Gal, Anne está perguntando agora que você descobriu que você está com Covid. Significa que você tem que ficar em isolamento? Eu estou já isolada tem 1 semana e meia. E o resultado eu recebi ontem. Eu já estava sentindo um pouco de sintoma. Meu primo que sentiu o sintoma principal. Então, eu fui ao posto de saúde. Fizeram o teste, eu fiquei 7 dias. E agora eu vou ver o que é que o trabalho vai fazer. Se eu fico mais alguns dias. Eu recebi o resultado ontem. Mas eu já estou isolada. She is already isolated. She felt some symptoms 10 days ago, and her cousin advised her that she had to do the test, and she did the test, but the result only appeared yesterday. But she felt some symptoms, and she was prepared to receive the news. And how does she feel now? E como é que você está sentindo agora, Gal? Sem sintoma, Carla. No symptoms. Assintomática, é isso. Não senti poucas coisas, só mesmo um pouco de dor de cabeça, um pouco de diarreia, um pouquinho de coriza, mas sintomas foram fracos. A principal questão era que meu primo ficou sem encher, sem sentir, sem olfato, sem paladar. E aí já foi logo uma dúvida de que ele estava. Como eu fiquei na casa dele, então era batata. Mas foi um susto quando eu peguei o exame ontem. Yes. She was scared when she received the result of the exam yesterday, and but she had only a few symptoms, not very strong, headache, diarrhea, running nose, and but her cousin
two has more other symptoms, like the losing Mhm. of the capacity to feel the Taste. food, the taste. Yeah, yeah. And yes. Mm-mm. Yeah, here in Alagore, the numbers are increasing. I mean, we have such a small community, 1,500 people, but already on Friday was like 70 people. And so if there's 70 on Friday, there's nowhere for them to isolate. That's the problem. There's nowhere for them to go. So I imagine, this week it's going to spread through all the families. So it's a very difficult situation because we have no hospital here and there's nowhere to admit people to give them oxygen. And the nearest hospital is maybe San Lorenzo, 2 hours or more from here, if they have space. So it's a very difficult, challenging situation. The prefecture, he also has the virus. So not so good in these small towns. The whole of Arahuaca is closed. Everything is closed. Yeah, no shops are open. Very difficult now. So please take care, Gal. Yes. Então, aqui em Alagoa, a situação também está bastante crítica. Mesmo que numa cidadezinha que tem apenas 1.500 habitantes, até sexta-feira havia 70 pessoas contaminadas com Covid. Só que aqui não há condições de isolamento, né? Não dá para ter isolamento. E aqui também não há recursos para socorrer as pessoas, como capacitores de oxigênio, porque aqui não tem hospitais. Então, o único hospital mais próximo está localizado numa cidade de São Lourenço, a 2 horas daqui. Inclusive, aqui em Alagoa, até o prefeito também está com Covid. E algumas cidades próximas, como Arauáca, está em lockdown total, né? Os comércios estão completamente fechados, sem circulação de pessoas nas ruas para tentar combater, de uma certa forma, a expansão do vírus. Mas tome cuidado, Yes, Gal. all the towns in all the towns are in total lockdown. Itamonte, total lockdown. Passa Quatro, Itaiando, all total lockdown at the moment because the virus is just spreading so fast. So not a good time to travel. O vírus tem se espalhado muito rapidamente, então várias cidades laterais, Itamonte, Itaiandu, Passa Quatro, todas estão em lockdown completo, né? Realmente está um momento muito difícil para viajar. Okay, so Gal, you distracted from the question that I asked you. I asked you how your practice was going when you heard the possibility of having the virus, which also introduced the possibility of dying. So how did you feel, Gal? Então, Gal, você tentou se esgueirar da pergunta dela. Ela perguntou como é que foi a sua prática durante a semana e você já desconversou e falou sobre outra coisa, né? Então, voltando à pergunta que ela fez, ela quer saber o que é que foi que você sentiu quando você soube que você tinha o vírus. O que é que você sentiu quando você soube a respeito da possibilidade da morte e de um fim próximo em virtude da possibilidade da doença ser fatal? Primeiro eu fiquei um pouco assustada, né, reflexiva,
E eu acho que de ontem para hoje, dessa semana, parece que essa possibilidade de morrer me deu um gás maior para praticar. Então, foram dias que eu consegui voltar a sentar para praticar, trazer as 20 pausas diárias, ouvir os ensinamentos, fazer o Tonglen, porque eu tinha acontecido alguma coisa anteriormente que não estava muito bem emocionalmente, estava, sei lá, depressiva, e essa possibilidade, ela real mesmo, da morte, talvez me ajudou agora a voltar ao eixo, dizer assim, o que é que te interessa realmente na vida, né? As coisas parecem que perdem mais os valores, né? Essa busca material de estar tudo muito certinho, muito... Eu acho que me ajudou bastante a tentar novamente, a praticar, a tomar refúgio, parece que nas coisas mais que vai realmente me ajudar. E também eu me perguntei, se eu morresse, aí como é que seria? Não sei se eu tenho uma prática suficiente para quando eu morrer, como é que vai ser? Mas foi positivo, cara. E assim, outra coisa também é a preocupação com os outros, né? Porque eu cheguei ao trabalho ainda já contaminada, na sexta-feira anterior, e agora tem outras colegas com sintoma, e essa questão do outro, né? O quanto a gente também tem que estar se preocupando realmente com o outro. Talvez a gente sentou na mesinha de fazer refeição e sentamos sem máscaras, umas 5 colegas, e algumas estão com sintomas, então isso também pesa, assim, cuidado com o outro que a gente tem que ter, não só com a gente. At the first moment, Gal was very scared and at the same time very reflexive. And she felt that the possibility of dying stimulates her to the practice. And when she thought about this, she started trying to sit and practice more. She starts to listen to the teachings more. She could really feel the real possibility of dying. And this real possibility of dying invited her to make questions. What is really important in my life? What does it really matter in my life? And she started to take refuge more intensively, and she started to think, if I die, how it will be? How will it be? Do I have practice enough for being prepared to die? And other question that she felt during these days, it's how much am I really taking care about the others? How much I really care about the condition of the others? Because, for example, in my job, in her job, she had already the disease, and she was sitting with her friends, and they were talking, and they have a snack together, sitting in a table, and they were there without masks. So she probably contaminated some friends, and she feel
she feels guilty about this because now some friends has the symptoms of the disease. She doesn't know if they really have the disease, but some of them have the symptoms. So she feels guilty about this and how she didn't pay attention about this. Yeah, it amazes me that we really, in general, we don't care about others. As long as we're okay, it's always me first. As long as I'm okay, I don't feel any discomfort wearing a mask. So that's all right, no problem. And it's so stupid. I can't believe how stupid we are that we don't want to wear masks when we are in contact with other people. It's incredibly stupid and incredibly selfish. You know, even me, I live alone here, you know, completely alone, 160 hectares of land, just me and the animals and the birds. And if anybody comes here, they are not invited inside the house. And I wear a double mask, a simple mask, and then the plastic mask that we got. Remember, Carla? We got the plastic mask in Bordeleza, the big ship. Yes. So if I want to talk to anybody, we talk outside and I'm wearing a double mask and they are not invited even onto the land unless they are wearing a mask. Yeah. Just in case, who knows, just in case. So I really, you know, really think that this is not about you personally. This is about, you know, everyone you come in contact with. So selfish. I can't believe. What are you thinking about? Just a little bit of discomfort putting a mask on? What prevents you from wearing a mask? What is stopping you from wearing a mask? I want to know. Tell me. You don't look good? What is it that stops people from wearing a mask? Some people get violent if they're asked to put a mask on. Incredible arrogance. Yeah, sorry, that's my feeling. That's why we have this problem, because we in general are so self-centered. It's only about me. As long as I'm okay, that's all right. What do we need to wake up? We need to be near death in order to wake up to the situation that we're facing, which is we are going to die. And we don't know when that is going to happen. And are we ready? No, I don't think in general that we're ready to die, to let go of everything that you know, everything that you're attached to. You ask yourself, you can answer yourself if you are ready or not to let go of everything that you know. Because dying is moving into unknown territory. No more reference points. No more things that we relate to as our world, as ourselves, as this body. We just have to let go of everything.
So it's only by becoming familiar with the dissolution practice of the deity, when the whole environment dissolves into light, and then the deity dissolves into light, dissolves into the mantra dissolves into light, the seed syllable dissolves into light, and there is no more reference points, nothing to hold on to. There's no more me, there's no more you. And we have to get so familiar with that state of being, that totality, because that is what is going to happen when we die. Okay, Carol. Me surpreende muito, Gal, que, na verdade, nós não nos preocupamos com os outros. Em geral, e isso não considere que é algo só seu, né? É algo generalizado, nós não nos preocupamos com o outro. Eu fico me questionando quão tolos, quão estúpidos nós somos, que nós não queremos usar as máscaras com os outros. A gente não quer usar as máscaras, né? As pessoas estão se incomodando, se sentindo desconfortáveis com as máscaras e aí tiram as máscaras. Mesmo eu aqui, por exemplo, né, que eu moro aqui no meio de 60 hectares, só eu, os passarinhos, as plantas, né? Eu que estou aqui isolada, ninguém entra aqui na minha casa. Quando chega alguém, eu saio para falar com as pessoas, eu falo com uma dupla máscara. Eu saio com a máscara e eu saio com o face shield, né? Que é aquela máscarazinha de plástico que a gente coloca assim, que a gente viajou de Fortaleza para São Paulo, né? Quem se lembra da face shield. Então, quando eu quero falar com alguém, eu saio desse jeito. E a pessoa só pode entrar aqui no Atlink se ela tiver de máscara. Então, se eu quiser falar com alguém, eu vou falar fora da minha casa, né, num ambiente aberto. Ninguém é convidado para entrar na minha casa. E eu estou com a máscara, com o face shield, e a pessoa está de máscara. E não é só sobre você, Gal, é sobre todas as pessoas. As pessoas não estão se importando com os outros e justificam um pouquinho de desconforto para tirarem as máscaras e colocar todos os demais em risco. O que faz uma pessoa parar de usar a máscara? Como é que se explica? E é algo tão grave isso que algumas pessoas ficam completamente violentas e nervosas se nós pedimos para que elas usem a máscara. Ficam completamente nervosas, né? Possessas. Elas se sentem completamente superiores, arrogantes. E é por isso que nós estamos tendo tantos problemas, né? Porque é sempre sobre mim, sempre sobre eu. Ah, se eu estiver bem, então está tudo certo. Nem me importo com os outros. Mas o que é que nós precisamos para acordar? O que é que a única coisa que parece que nos faz acordar é justamente quando nós ficamos na iminência da morte, quando nós ficamos perto da morte. E aí, quando nós nos questionamos, mas será que eu estou pronto para morrer? Nós vemos que não, você não está pronto para morrer, né? Nós não estamos prontos para a morte. Porque para que nós possamos estar prontos para a morte, nós precisamos aprender a deixarmos ir tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que nós conhecemos.
Porque morrer é um caminhar para um território completamente desconhecido. Morrer é caminhar para um território onde não há pontos de referência, onde não há eu mesmo, onde não há meu corpo, onde não há esse lugar. E para que nós possamos nos tornar familiarizados com esse desconhecido e com deixar ir, nós precisamos estar familiarizados com a dissolução da deidade. Então, quando nós estamos fazendo a prática e nós dissolvemos, passamos pelo momento da dissolução, o que acontece com a dissolução? Se dissolve todo o ambiente. Todo o ambiente se dissolve em luz. Né? A luz na forma de nosso corpo, do corpo da deidade, se dissolve em luz, que se dissolve no mantra, que se dissolve em luz, que se dissolve na sílaba semente, que se dissolve em luz, e aí não existe nada mais. Então não existe mais eu e você. Não existe mais o eu e o outro. E nós precisamos estar muito e muito familiarizados com esse estado de ser, com essa totalidade. Porque é justamente isso que ocorre quando nós morremos. A dissolução de tudo. That's it, Annie. Yeah, you know, I don't like to have to talk about death and dying all the time, or a lot of the time. But, you know, this is the truth. We have to wake up to the truth of what is actually happening in our lives. We try to ignore anything that is undesirable, disagreeable, anything that we don't want to face up to, we try to ignore as if it's not happening to us. But it's just not true, is it? It's happening to all of us all the time. Every moment we're dying. Every moment we have to let go. We don't know what the next moment is going to bring. We can't tell what's going to happen in the future. It's like we live with constant uncertainty in our life. Just don't know. But certain things we do know. And the one thing that we do know is that we are going to die, that we are dying now. So we have to become familiar with this process. You know, well, what is it like to die? The Tibetans have actually written so much literature on the dying process. So these masters who are conscious at the time of death, they're very familiar with the dying process. They know what's going to happen, each stage of the dying process. And they tell us, well, first of all, this happens, and then as the elements that support your body, the gross elements that support your body, slowly they will lose support, and the subtle elements that support the mind, slowly they will lose support. And then you will experience this, and then this, and then this. And they go through this whole explanation of all the different stages of the dying process. What to expect, how to use it, what is important to see, and what's going to come next in the dying process.
Yeah, it's all very clearly mapped out for us to practice whilst we're alive, so that we get very familiar with the whole process. So then at the time of death, we can just utilize what's happening, because we know, oh, now the element of earth is dissolving, and now the element of fire is dissolving, water is dissolving. So, this is the only spiritual tradition that really describes in detail the whole dying process and how to make use of it, so that we don't feel helpless. We have the tools to work with the dying process. Okay, Khan. Eu não gosto de falar sobre a morte e o morrer o tempo todo. Mas é importante que nós reflitamos sobre esse ponto, porque eles justamente nos ajudam a acordar, a despertar. E quando nós analisamos, né, a nossa vida atualmente, o que nós fazemos é constantemente nós tentamos ignorar o indesejado. Constantemente nós tentamos ignorar aquilo que nos refuta, que nos incomoda de alguma forma. Nós estamos tentando ignorar. E isso acontece com todos nós o tempo inteiro. Nós estamos morrendo o tempo inteiro. E algo muito importante é que nós não podemos prever o nosso futuro. Nós temos que aprender a lidar com as incertezas. Mas a única certeza que todos nós temos é que, em algum determinado dia, nós vamos morrer. E nós estamos morrendo de instante a instante. E quando nós nos questionamos se nós estamos preparados para a morte, nós vemos que a gente não está preparado para a morte. Mas, em especial, mestres tibetanos conscientes que já passaram e compreendem em profundidade todo o processo da morte e do morrer, eles nos ensinam o que acontece em cada etapa, em cada passo, o processo da morte e do morrer. Eles nos explicam como os elementos grosseiros que sustentam o corpo vão se dissolvendo, cada elemento, o que você sente, o que você percebe, o que vai acontecendo. Eles descrevem com riqueza de detalhes. Eles descrevem como os elementos grosseiros do corpo vão se dissolvendo, descrevem como os elementos sutis que sustentam sua mente vão se dissolvendo. Eles descrevem o que você tem que esperar no momento da morte, o que você verá, com o que é que você tem que trabalhar no momento da morte. Eles explicam passo a passo, olha, nesse momento aqui, o elemento terra vai se dissolver e você vai ter tais e tais visões, tais e tais percepções nesse momento da dissolução do elemento terra. Agora, o elemento fogo vai se dissolver. E quando o elemento fogo se dissolve, você tem tais e tais percepções. Agora, o elemento água vai se dissolver. Eles realmente descrevem com uma exatidão incrível. E eles nos fornecem essas ferramentas tão preciosas. E quando nós já sabemos pelo que nós vamos passar, quando nós sabemos quais as ferramentas que nós vamos utilizar, nós não ficaremos mais sem esperança. Nós não ficaremos mais completamente perdidos nesses momentos, porque nós temos as ferramentas para trabalhar com o processo de morte. E aí sim nós estaremos preparados para lidar com o processo de morte, de morrer, porque temos as ferramentas que serão utilizadas. That's it, Tani?
Yeah, you know, how do these masters know so much about the dying process? Because when you go into a deep meditation state, then the process of the subtle energies, they go through the same process as we do at the time of death. So all these dissolution of the elements, both the gross and the subtle elements, it takes place as you go into a deeper state of meditation, as you become more and more detached from the outer world and with identifying with your body, then we begin to experience more and more this process until we come to what we call the clear light nature of mind, which is what we aspire to realize. And then this helps us, it helps us in our life because we understand more and more the true nature, whereas now we don't know this true nature at all. It's just a concept that we have. So then we cling on to everything that we perceive now as being real. It really exists the way we think it does, when it doesn't. And so then we generate so much confusion, and this confusion generates so much more suffering and anxiety, dissatisfaction in our lives. So helpful to become familiar with this process, this dissolution process. Okay, Carla, we'll go on from here. You don't have to listen to me. You listen to any teacher. They'll say the same things. Amazing how we all say the same thing, slightly different words, but we're all saying the same thing. Como é que esses mestres, eles sabem a respeito de cada etapa do processo do morrer? Como é que esses mestres podem nos ensinar com tantos detalhes a respeito do que acontece no processo do morrer? Eles sabem e eles conhecem profundamente essas etapas porque eles alcançam estados profundos de meditação. E quando eles alcançam esses estados profundos de meditação, acontece a dissolução natural de todas as energias grosseiras e todas as energias sutis. Então, eles passam pelo processo de morte, eles passam por esse processo de meditação profunda, que é muito semelhante ao processo de morte, que é o que ocorre nessa dissolução, e por causa disso eles sabem muito bem cada etapa desse processo. E quando eles perpassam por esses estados de meditação profunda, e eles têm a experiência real de passar pela dissolução das energias, à medida que eles vão praticando, eles vão ficando mais e mais desapegados com relação ao corpo. Então, e eles alcançam também a experiência da natureza da clara luz da mente, que é o que nós estamos inspirados para reconhecer, para perceber. O que nós estamos buscando é justamente perceber essa clara luz, perceber a nossa verdadeira natureza. E hoje nós não vemos a nossa verdadeira natureza porque nós estamos completamente achando que tudo que surge à nossa volta
é a mais absoluta verdade e nós acabamos nos agarrando, nos pendurando em tudo que nos chega como sendo uma verdade absoluta, e isso gera mais e mais confusão, que gera mais e mais ansiedade, insatisfação e sofrimento. E quando nós fazemos práticas de dissolução, quando nós estudamos a respeito do processo do morrer e das etapas do processo do morrer, isso nos ajuda muito a nós lidarmos com o que quer que seja na nossa vida. E vocês não têm que ouvir apenas os meus ensinamentos a respeito desse tema. Podem escutar outros mestres. E vocês verão que, embora apareçam palavras um pouco diferentes, a essência desses ensinamentos é a mesma coisa. Todos nós estamos dizendo a mesma coisa. That's it, Annie.